Ouça agora a audiorevista de crescimento cristão da Igreja Batista da Aliança. 30 dias compartilhando Jesus, o amor incomparável. O que nos faz igreja? E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Atos 2:47b. Graças a Deus, tive o privilégio de ter sido criado em um lar cristão. No evangeliquez coloquial, eu fui criado dentro da igreja, assistindo aos cultos, cantando em corais, estudando nas classes da escola bíblica dominical, participando de retiros, enfim, tendo uma vida de crente desde bem pequeno. E quero aqui confessar que essa noção de igreja, durante décadas de minha vida, sempre esteve associada à ideia concreta de um templo físico, de um local para onde ir no intuito de participar de atividades sagradas. Ser igreja sempre havia sido, em sentido literal, estar na igreja. Entretanto, ao observarmos o texto de Atos 2:14 ao 47, vemos ali um grupo de discípulos de Jesus Cristo que havia recém-descoberto o sentido real do que é a igreja e que seguramente ela não se tratava de um lugar para reunião de crentes. Podemos relacionar com base nesse texto diversas características da primeira, ou primitiva, igreja que se formava. Em primeiro lugar, a igreja é a reunião daqueles que receberam o Espírito Santo de Deus. O mestre havia ordenado ao seu grupo de discípulos a permanecerem em Jerusalém, pois eram de outras cidades da Judéia, até que fossem batizados com o Espírito Santo. Atos 1:4-5. Somente após a descida do Espírito sobre aquele pequeno grupo, a Igreja de Cristo foi fundada e, a partir dali, mesmo sem templo físico, mas com um organismo vivo, começou a crescer. Atos 2:47. Não queiramos ser igreja sem recebermos primeiramente o Espírito Santo para crermos em Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador. Romanos 8:16. Em segundo lugar, a igreja é a reunião de pessoas arrependidas dos seus pecados e delitos. Ao verem que o pequeno grupo de discípulos cheios de Espírito Santo falando em línguas, uma multidão parou para ouvir o apóstolo Pedro falar. E ao final de sua pregação, uma grande comoção, corações partidos ou aflitos, verso 37, e um verdadeiro arrependimento tomou conta dos ouvintes, levando cerca de 3.000 pessoas ao encontro do Senhor Jesus, versos 38-41. A partir do sincero arrependimento de pecados, aquele imenso grupo também passou a ser igreja de Jesus. Em terceiro lugar, percebemos pelo texto que a igreja é a reunião de outras pessoas que servem aos outros. Nos famosos versos de Atos 2:42-47, vemos indivíduos que, muito certamente, em sua imensa maioria, quase não se conheciam, mas mesmo assim, muitos atos de serviço, mútuos e voluntários são observados. Comunhão, disponibilidade uns para com os outros, partir do pão, compartilhamento de refeições, venda de bens, era generosidade e não comunismo, pois nesse sistema ninguém possui nada, tudo pertence ao Estado. Simpatia do povo. Para receber simpatia, precisa ser agradável e simpático. É notório que a presença do Espírito Santo e a alegria da salvação era algo contagiante entre eles e que transbordava o grande amor de Deus sobre todo o povo. Por fim, igreja é a reunião de pessoas que buscam a Deus. No mesmo trecho de Atos, vemos os primeiros cristãos como uma imensa sede de Deus, dedicando-se ao estudo da palavra, ensino dos apóstolos, ao relacionamento com Deus por meio da oração e ao louvor, que é fruto de lábios que confessam seu nome, Hebreus 13:15. E assim, o Senhor acrescentava diariamente à igreja os que iam sendo salvos. Aplicação prática. Jamais confundamos igreja com templo. Devemos estar no templo regularmente para a congregação do corpo de Cristo, mas somos igreja todos os dias onde quer que estejamos. Mesmo sem templos, a Igreja de Cristo perseverou por vários séculos, testemunhando de Jesus e alcançando o mundo com o Evangelho. Seja você, como igreja, um templo espiritual para Deus. 1 Pedro 2:5. Ore. Pai amado, ao refletirmos sobre o que nos faz igreja, que possamos buscar continuamente nos encher do Teu Espírito, lutar diariamente contra o pecado, servir aos nossos irmãos e aos necessitados e buscar a Ti em relacionamento e adoração. Em nome do Teu Filho que nos faz um. Amém. Crianças em oração. Ser igreja é mais do que ir à igreja. Frequentar é o ato de ir sempre a algum lugar, mas ser igreja é viver em comunhão, dividir nosso alimento com os irmãos, nosso tempo, nossa disposição para ajudar, nosso amor e nosso carinho. É viver diariamente com pessoas e saber como está a vida delas. É compartilhar o que Deus faz em nós, com pessoas que também querem viver nos caminhos do Senhor. Essa foi a Devocional do Dia. Você encontra a versão digital da revista no Instagram, @Batista da Aliança. Além de devocionais diárias, nela você encontra roteiros para PGM, culto familiar e encontros discipulares.
Não esqueça de compartilhar este episódio. Até a próxima!